Esse é aquele vídeo que começa com uma notícia ruim e termina com uma notícia pior ainda. Eu vou falar sobre a relação entre Lula e o ex-governo da Bolívia, Evo Morales, que nada mais era do que um produtor de cocaína. Em 2006, pouca gente se lembra, mas o Evo Morales invadiu uma refinaria da Petrobras que ficava na Bolívia e que produzia gás. Sabe o que o Lula fez? Nada, absolutamente nada. Muito pelo contrário, ele deu um prejuízo gigantesco ao Brasil, que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo. É uma coisa repugnante que o Lula fez contra o Brasil. Fiquem no vídeo que eu vou mostrar para vocês. São 3 notícias que se entrelaçam entre si e vejam o rombo gigantesco que o Lula causou à Petrobras e ao Brasil. No dia 1º de maio de 2006, enquanto Lula rezava na Missa do Trabalhador em São Bernardo do Campo, o boliviano tocou seu exército para dentro das 2 refinarias da Petrobras, confiscou campos e refinarias da estatal brasileira. 2 anos antes, em 2004, pessoalmente em La Paz, Lula perdoou uma dívida da Bolívia no valor de 52 milhões de dólares que a Bolívia tinha com o Brasil. O Lula perdoou do nada. 52 milhões de dólares hoje dá 260 milhões de reais. Então esse gesto aliado ao apoio ao movimento dos ditos países bolivarianos gerou nos petistas o sentimento de traição de Evo. Porém, ao assumir a presidência, o líder cocaleiro acenou que levaria adiante a promessa de campanha de nacionalizar os recursos naturais. A Petrobras, preste atenção nessa parte, era o maior empreendimento na Bolívia, 1 bilhão investidos, guardem esse número. A Petrobras investiu 1 bilhão de dólares, dá 5 bilhões de reais, e era responsável por 15% do PIB da Bolívia. Isso contando com o gasoduto Gasbol, que despachava 74% do consumo de gás natural do mercado brasileiro. Aí você me pergunta, ele invadiu, mas ele pagou. Sim, ele pagou. Eu vou mostrar para vocês quanto ele pagou pela refinaria. Bolívia pagou o quanto quis e ainda parcelou. Pois bem, Evo Morales invadiu as instalações da Petrobras e, de dentro do maior campo de gás do país, São Alberto, assinou o decreto de nacionalização da OIG, assumiu o controle da Petrobras e deu prazo de 180 dias para todas as empresas estrangeiras contrariadas abandonar o país. Na mesma canetada, elevou de 52% para 80% a taxação do gás exportado. 2 dias após o confisco, Lula reconheceu a legitimidade do ato da Bolívia. Não, coitadinhos, eles podem expropriar uma propriedade brasileira que eles são coitados. A decisão do governo bolivariano de nacionalizar as riquezas de seu subsolo e controlar sua industrialização, transporte e comercialização é reconhecida pelo Brasil como ato inerente à sua soberania, atestou na nota do Palácio do Planalto. Então Lula concordou com a invasão da refinaria brasileira que estava na Bolívia. De início, a Bolívia nada pagaria, pois nas contas de Evo Morales, a estatal teria lucrado 320 milhões de dólares a mais que o previsto na legislação dele. O valor seria ainda bem superior ao pago pelas instalações, o máximo de 250 milhões de dólares. Depois concordou em desembolsar 112 milhões de dólares, pago em 2 vezes. O Brasil era dependente do gás da Bolívia. Evo Morales, assessorado pelos irmãos Castro de Cuba e o venezuelano Hugo Chávez, o guru bolivariano dos governos populistas da América do Sul, soube tirar partido da proximidade desejada por Lula com eles. Então vocês viram que, além do Evo Morales invadir a refinaria, pagar uma mixaria de 112 milhões, a Petrobras investiu 1 bilhão, ele pagou apenas 112 milhões de dólares, mas a coisa piora mais ainda. Olhem só essa matéria que eu vou mostrar para vocês. Eu procurei essa matéria no Google, procurei, e eu achei por um acaso 2 matérias parecidas. O Brasil, olha só, deu um presente de mais de 400 milhões de dólares à Bolívia, atendendo a um pedido do presidente reeleito Evo Morales. Trata-se de um acréscimo não previsto em contrato que o governo brasileiro resolveu pagar. O presente foi entregue à Bolívia pela Petrobras em setembro, com o pagamento de 434 milhões de dólares, além do estipulado no contrato de fornecimento de gás ao país. O montante inclui valores retroativos ao período entre 2008 e 2013.
O governo boliviano exigiu pagamento extra, alegando que o gás exportado para o Brasil é rico em componentes utilizados pela indústria petroquímica. Acontece que o Brasil usa o gás para a geração de energia térmica e não para retirar derivados. Ou seja, os componentes que a Bolívia cobra não têm utilização, já que o gás é queimado em termoelétricas e não vai para a petroquímica. Inacreditável. O Lula pagou uma multa que o Evo Morales impôs à Petrobras, olhem só, de 400 milhões de dólares. Sabe quanto daria isso hoje? 2 bilhões de reais. Então, além do prejuízo que a Petrobras teve quando o Evo Morales invadiu a refinaria da Petrobras em 2006, ele ainda multou a Petrobras, alegando que a Petrobras retirava derivados e que a Petrobras teria benefícios desse gás extraindo minerais. O que o Lula fez? Ele simplesmente foi lá e pagou 400 milhões de dólares, que daria hoje 2 bilhões de reais. Um acordo feito entre o ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva e o ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, causou um prejuízo de 872 milhões de reais aos cofres da Petrobras. De acordo com o balanço da empresa, informa a reportagem do jornal Folha de São Paulo, veiculada nesta sexta-feira. Essa notícia aqui é de 2015. O negócio se refere à venda do chamado gás rico, conjunto de componentes nobres que vem misturado ao gás natural, mas que não tem utilidade para a estatal brasileira. Em 2007, Morales pediu ao ex-presidente Lula que a Petrobras passasse a pagar um adicional pelo produto excedente do gás natural. Na ocasião, após o encontro com o presidente boliviano em Brasília, Lula chegou a afirmar que os países mais ricos têm de ter generosidade e solidariedade com economias melhores. É mais ou menos assim. Olha, coitadinho do povo boliviano, deixa eles roubarem, deixa eles multarem, que nós pagamos. Aqui no Brasil tá tudo bem, aqui não tem pobre, aqui ninguém passa fome, aqui no Brasil não, tá todo mundo com água e esgoto em casa, aqui no Brasil tá tudo uma maravilha, então vamos pagar lá 872 milhões, é uma coisa inacreditável. Mas calma aí, que tem notícia ruim ainda, não acabou não. Técnicos da Petrobras foram contrários ao negócio, uma vez que o gás natural seria usado para produzir energia nas termoelétricas brasileiras, e como ele seria totalmente queimado, o gás rico não poderia ser aproveitado. Mesmo assim, após 7 anos de impasse, a Petrobras pagou 434 milhões de dólares à estatal boliviana pelo produto fornecido entre 2008 e 2013. Aí você fala, nossa, o cara foi lá, invadiu a refinaria, pagou 112 milhões, o investimento que a Petrobras fez de 1 bilhão de dólares, dá 5 bilhões de reais, aí depois o Lula perdoou uma dívida de 52 milhões de dólares, que daria 250 milhões de reais. Aí depois, o cara multa a Petrobras em 434 milhões de dólares e o Lula paga. O Lula pagou tudo, só a Bolívia que não pagou nada. Quem pagou somos nós, o povo brasileiro. Aí você fica perguntando, por que a gasolina é cara? Aí você fala, nossa, que absurdo, né? Quanto dinheiro, quantos bilhões. Mas olhem só ainda, coisa fica pior. Em janeiro de 2006, as revelações do ex-presidente da empreiteira OAS, Léo Pinheiro, ex-amigo de Lula, é aquele mesmo que reformou o Triplex lá do Guarujá, trazidas pela Folha de São Paulo nesta segunda-feira, são apenas um episódio. Disse que teve que assumir uma obra deficitária em solo boliviano em 2007 por pressão de Lula. O empreiteiro revelou isso, conta o jornal em delação, dentro dos processos de casos de corrupção investigados na Operação Lava Jato. Léo Pinheiro teria relatado que em 2007, o Lula o convencera a assumir uma obra da Queiroz Galvão, na qual Evo Morales exigia reparos. O ex-presidente teria dito que o impasse poderia gerar riscos diplomáticos para o lado brasileiro. O empreiteiro informou ter ouvido do chefe do Planalto que a situação era emergencial, pois a obra parada gerava protestos na Bolívia. Lula acenara então com uma compensação em outros projetos na Bolívia, onde o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, fosse o financiador. Vocês se lembram quando eu disse no começo do vídeo que começaria com uma notícia ruim e terminaria com uma notícia pior? É
exatamente isso. O cara invadiu uma refinaria brasileira, pagou 112 milhões, a Petrobras investiu 1 bilhão, o Lula perdoou uma dívida da Bolívia 2 anos antes de 52 milhões de dólares. Depois, o Evo Morales multou a Petrobras, alegando que tinha o gás rico e o Brasil usava nas termoelétricas para queimar esse gás, então não extraía nada desse gás. Uma multa de 430 milhões de dólares, que daria hoje mais de 2 bilhões de reais. Então vocês estão entendendo o prejuízo gigantesco que o Lula causou apenas nesse período em que nós temos noção, fora o que nós não sabemos. Vocês imaginam quanta coisa está escondida dentro desse baú que se chama governo petista, o tanto de dinheiro nosso que foi roubado? E sabe o que é pior? É que tem gente que ainda pretende voltar nesse tipo de bandido. É uma coisa inacreditável. Mas você fala, putz, acabou, Marcos. Não acabou. Olhem só. Petrobras publica balanço de 2014 com perdas de 6,2 bilhões em corrupção e prejuízo de 21 bilhões e 600 milhões de reais. Estatal teve de depreciar ativos em 44,34 bilhões de reais em decorrência da queda do valor do barril de petróleo, má gestão e atraso em obras de refinaria. Notícia, 22 de abril de 2015, governo petista. O mais engraçado é quando eu faço essas matérias, eu publico essas notícias, os petistas vêm aqui e começam a falar Lula 2022. Gente, é inacreditável. Como que pode? Sabe? Não dá pra gente entender. Será que a pessoa, sei lá, não tem neurônios? Será que a pessoa não pensa? Vamos parar e pensar. O cara deu um prejuízo gigantesco à Petrobras. Isso só nesse vídeo que eu estou fazendo. Eu não estou contando os outros desvios, os outros roubos, sem contar as refinarias premium e outras coisas mais. Só fazendo uma pequena comparação entre os governos petista e o governo Bolsonaro, apenas no ano passado a Petrobras teve um lucro de 100 bilhões de reais. Vocês estão entendendo a diferença? Um governo sério e competente, que não rouba e não deixa roubar, dá certo. Enquanto o Lula dava o nosso patrimônio para um cocaleiro, um fabricante de cocaína, acabava com o Brasil, e o Brasil em uma deficiência gigantesca de hospitais, pessoas nos hospitais em 2007, 2008, 2009, 2010, até hoje, devido aos desmandos dos governos petistas, o cara vai lá e dá uma refinaria pro Evo Morales, praticamente de graça. O cara pagou 112 milhões e foram investido 1 bilhão, perdoa uma dívida de 52 milhões de dólares e paga uma multa de 430 milhões de dólares. Gente, dá pra acreditar num negócio desse? É o tipo de coisa que deixa a gente revoltado e, pior ainda, a gente fica indignado em saber que tem pessoas que apoiam esse tipo de gente, esse tipo de cara que quer voltar a ser presidente do Brasil, mas ele não será presidente do Brasil, nem agora e nem nunca. Isso não irá acontecer. O povo brasileiro já acordou e que o PT não passa de uma facção criminosa montada para roubar o Brasil, saquear o Brasil e destruir o Brasil. Vamos compartilhar esse vídeo e mostrar para o máximo de pessoas que nós pudermos, e as pessoas vão ficar sabendo o tipo de governo que o PT fez, e caso ele volte ao poder, o Brasil vai ladeira abaixo. Meu nome é Marcos Mendes, eu falo aqui de Santo André, São Paulo. Um abraço para vocês e até o próximo vídeo.